é gostoso estar com vocês aqui, estarmos compartilhando, né, essas recomendações de Jesus. São 7, como eu já disse, mas não são só 7, né, são muito mais do que 7, né? Não eram só 7 igrejas, elas representavam, né, as igrejas daquela região, daquela época, não só daquele momento, mas dos momentos dos dias atuais e futuros também. Então, quando Jesus dita essa carta para João, da sua forma e do seu método de visão e revelação, Jesus fala conosco. Jesus escreve uma carta para cada um de nós, nos trazendo recomendações para que possamos estar e fazer as coisas cada dia melhor. Deus quer melhorar a nossa vida, Ele não quer só melhorar um pouco, Ele quer melhorar muito, para que nós possamos ser felizes, alegres, tenhamos disposição, força, saúde, santidade e uma vida nova a cada dia. Jesus não só melhora, Ele transforma, Ele faz aquilo que não serve para aquilo que serve, aquilo que não é bom para ser bom. E é isso que Jesus está fazendo a cada dia, a cada movimento, quando nós nos colocamos na mão dele. Hoje nós vamos ver a última carta, a 7ª carta, que é a igreja da Laodiceia. E esta igreja tem algumas coisas em particular, em que Jesus tem uma recomendação muito especial para ela. E dentro desse tópico, o que Jesus escreve a ela, e não só a ela, mas as igrejas que ela iria alcançar, representar, e até nós nos dias de hoje, é o assunto sobre o orgulho, recomendando eles a tomarem cuidado com o orgulho. Porque o orgulho é da nossa natureza carnal, ou da nossa natureza natural, da nossa natureza sem o controle de Deus ou o domínio de Deus em nós, quando somos pessoas dentro do contexto que não têm temor de Deus, ou o temor de Deus não é tão importante para nós, o orgulho sempre está presente. Ele é aquela barreira que impede que as coisas aconteçam. Ele é aquela barreira que empurra e machuca as pessoas. O orgulho é aquela situação que impede e nós não deixamos Deus operar em nós e dificultamos toda a ação de Deus através das pessoas nas nossas vidas. O orgulho é aquilo que faz com que nós fiquemos parados, estagnados, e nos enfiando e nos enterrando a cada dia mais. Todos nós lidamos com ele. Todos nós lidamos mais ou menos, mas todo dia nós enfrentamos essa decisão que temos que tomar. Vamos ser orgulhosos ou vamos ser humildes? É uma decisão que eu tenho que tomar. Eu vou me sentir que eu posso tudo, sou independente, eu posso fazer o que eu quero, o que eu penso, vou fazer do meu jeito, da minha vontade, ou eu posso ser humilde e falar, Senhor, eu dependo do Senhor, quero a sua orientação, quero a sua ajuda, estou pronto a obedecer, a saber aquilo que o Senhor tem. Eu sei que eu não sou forte nem poderoso, eu dependo do Senhor. Quando você tem o orgulho e alimenta o orgulho, a gente fala, ser orgulhoso é uma coisa muito boa. Não sei boa para quem? Porque uma pessoa orgulhosa não é uma pessoa acessível, não é uma pessoa que você pode se aproximar ou se sentir bem com ela. Porque ela sempre acha que ela sabe tudo, conhece tudo, tem o domínio de tudo, que nada vai acontecer com ela, que ela tem esse domínio de todas as coisas. É uma pessoa que você não consegue se relacionar, não só você, como Deus não consegue se relacionar com ela. Não por causa de Deus, mas porque ela não permite. De novo, coloque aquele escudo e impede que o Senhor possa fazer a obra. Laodiceia era uma igreja que convivia constantemente com esse problema do orgulho. Era uma cidade orgulhosa, era uma cidade que vivia com elementos que faziam com que ela se sentisse autossuficiente, capacitada, pronta, não necessitando de nada. E nós vamos estudar isso hoje e vermos isso hoje dentro da história de Laodiceia. Mas eu conheci pessoas assim, não sei se você conhece pessoa orgulhosa, né? Já conhece alguém orgulhoso? É só olhar para o espelho, né? Você vai conhecer alguém já, né? Mas assim, é interessante porque alguns aspectos, né? Às vezes a gente tem orgulho da nossa situação financeira, às vezes a gente tem orgulho de nós termos alguma coisa ou sermos alguma coisa, mas
Eu lembro que há muitos anos atrás eu conheci um homem que ele tinha muito orgulho. Ele era um diretor de um grande banco, não só era diretor de um grande banco, mas também tinha a sua empresa juntamente com a sua família, e ele tinha o maior orgulho daquilo, de não depender de ninguém, de não fazer financeiramente estar totalmente pleno, não ter necessidade nenhuma. E quando eu visitava aquele senhor, né, na sua casa, você via assim que ele realmente não precisava de nada, né? No banheiro dele, né, tinha o barbeador, pincel, essas coisas todas que todos nós temos, né? O meu é de plástico, não sei o seu, né? Mas o dele era de ouro, né, gente? Era de ouro, aquelas coisas chique, bonita, né? Era uma coisa assim impressionante, né? E ele falou: não, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou aquilo, eu tenho tanto de dinheiro, olha, acabou de vender um avião, ou isso, ou fazendo, ou... E ele ficava, né, tentando nos impressionar, porque o orgulhoso é isso, ele tenta te impressionar, ele tenta mostrar que ele pode, que ele tem o poder, né? Mas, como tudo na vida, né, o orgulho vai nos levar para um buraco. Cedo ou tarde, ele nos leva para um buraco. Seja o orgulho intelectual, o orgulho financeiro, o orgulho da autossuficiência, o orgulho do que for, uma hora o destino dele é te levar para o buraco. E eu conheci a história desse homem no seu auge, da sua riqueza, da sua fama, do domínio. Ele queria me dar dinheiro, ele queria investir, ele queria não sei o que mais. Graças a Deus eu nunca aceitei, né? Mas assim, no final, né, a história dele triste e trágica, em que ele foi perdendo, 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 e os negócios foram diminuindo, diminuindo ao ponto dele ficar numa situação de necessidade. E foi triste, lógico, você não quer ver ninguém numa situação como essa. Mas ele não dava lugar para Deus. Ele não dependia de Deus. Ele não precisava de orar. Ele não precisava, falar: Deus, eu preciso de um carro. Ou Deus, eu preciso... Não, ele não tinha necessidade de Deus. E quando a gente falava de Deus para ele, bom, para que eu preciso de Deus? Eu tenho saúde, eu tenho dinheiro, eu tenho recurso, eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho fama... O que Deus vai acrescentar na minha vida, né? Mal ele sabia que a primeira coisa que ele precisava era de salvação e libertação, porque a sua própria família era um desastre. As suas relações, porque o orgulhoso ele destrói, o orgulhoso ele se esconde, o orgulhoso ele machuca. Ele machucou toda a família, todos os filhos, né? A sua esposa. Era alguém que não via ninguém, só via a si mesmo. Mas aquele homem foi definhando e foi acabando e foi se enterrando ao ponto dele entrar num buraco e começar a depender de Deus e depender das pessoas e começar a compreender e a buscar soluções para a sua vida. Quer dizer, uma hora ou outra, o orgulho vai te trazer a conta. Talvez de um relacionamento quebrado, talvez, de uma dependência, de uma humilhação que você vai ter que passar. O orgulho sempre traz o seu preço. Conheci também um médico que também tinha muito dinheiro, tinha muito recurso, tinha suas empresas, não era só um médico, mas ele tinha muitas empresas, e ele se orgulhava, né? Para variar, né? Então, não só se orgulhava do seu dinheiro, mas se orgulhava de ser um médico de referência na sua região, um médico que tinha influência em empresas, influência em hospital, em plano de saúde. Ele era o cara, ele era a pessoa, não só em termos de recurso financeiro, mas também de como precisava de um hospital, se ele precisasse de um tratamento, se ele precisasse de algum remédio, todo mundo estava pronto a fazer por ele, a dar para ele. E ele tinha o maior orgulho daquilo. E, infelizmente, o orgulho dele foi alimentado pelos pais. E parte da família foi fazendo com que ele se sentisse importante, se sentisse, né, que ele tinha tudo nas mãos. E esse médico chegou ao ponto, né, de, não digo zombar de Deus, porque ele nunca zombou, mas ele nunca se viu necessitando de Deus para nenhuma das áreas da sua vida. Até que ele foi acometido de uma doença fatal, que nem a medicina, nem o dinheiro, nem o recurso fez com que aquele médico pudesse sair daquela fatalidade de doença, que era o domínio dele, doença que o levou, né, a falecer. Graças a Deus esse médico nos chamou a tempo, né, e nos chamou no tempo certo, e nós fomos até lá. E eu tive o privilégio de batizá-lo no leito,
né, no seu arrependimento de pecado e de vida e de situação, e nós tivemos a possibilidade de recebê-lo naquele momento, e ele sabia que ele estava morrendo, ele sabia que a vida dele já tinha ido, ele já tinha organizado tudo, as empresas e tudo mais, mas ele queria se acertar com Deus, porque ele sabia que iria se encontrar, ou com Deus, ou com o diabo. E ele decidiu tomar a decisão de querer se acertar com Deus. Sabe, o orgulho é esse tipo de coisa que o inimigo vai alimentando a sua vida, vai te fazendo acreditar em alguma coisa que você não tem e que você não é, e que depois ele vem com a fatura e te cobra. Quantos lares são destruídos por causa do orgulho? Quantas famílias são destruídas por causa do orgulho? Quantos filhos perdem oportunidades por causa do orgulho? O orgulho está presente. Só que eu decido se eu quero ser orgulhoso ou se eu não quero ser orgulhoso. É uma decisão que eu tomo a cada dia. Quem vai dirigir a minha vida? Quem é o Senhor da minha vida? Laodiceia tinha essa característica. Ela tinha uma excelente medicina, uma escola de medicina, ali existia laboratórios, né, de medicina. Não só a área médica de Laodiceia, dessa cidade ali em que Jesus está se referindo a ela, sobre o problema de orgulho dela, ela era reconhecida pelo alto nível de medicina que ela tinha, mas também ela tinha muito dinheiro, bastante riqueza, ouro, prata, tanto que quando os romanos precisavam de caixa eletrônico, eles iam lá, porque sabia que essa cidade, Laodiceia, tinha um banco 24 horas, eles conseguiam tirar dinheiro de lá para fazer os seus investimentos, o seu empreendimento também. Então, Laodiceia, ela tinha essa grandeza científica da medicina, ela tinha essa grandeza de ter os bancos ali, os bancos eram extremamente fortes, né? Porque o comércio na região era extremamente ativo, mas a área financeira era cuidada por essa cidade, Laodiceia. Então, eles eram muito orgulhosos, muito autossuficientes. Mesmo quando teve um grande terremoto e destruiu parte da cidade, o governo romano se prontificou a dar dinheiro e ajudá-los. Laodiceia falou, não precisamos. Temos tudo o que precisamos, temos todo o dinheiro para reconstruir a nossa cidade. E assim eles fizeram. Era o orgulho e a vaidade de se sentir autossuficiente. Eles tinham a escola de medicina, e a medicina foi desenvolvida através ali de Laodiceia, e laboratório, vocês vão ver aqui, também acontecia ali. Não só isso, mas eles tinham algo diferencial até na sua lã, até naquilo que eles produziam, que era uma lã negra, de qualidade indiscutível, que era feita somente para mantos especiais. Então, eles tinham fábricas, né, se destacavam em todo aquele período, aquelas regiões, eles tinham banco, tinham dinheiro e tinham medicina. E eles falavam, que mais eu preciso? Que mais eu tenho necessidade? Que mais eu preciso buscar? Mas é interessante que Deus nunca nos abandona no nosso orgulho. Deus nunca desiste de nós. Apesar que nós tomamos a decisão, sempre é uma decisão minha, se eu quero ou não viver uma vida orgulhosa, Deus sempre insiste em nos ajudar e nos tirar dessa situação. Então vamos conhecer agora, dentro desse texto bíblico que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Veja comigo, a partir do versículo 14 ao 21, nós vamos ver a história de Laodiceia e você vai me acompanhar e vai ver isso que eu estou falando. E lembra que ele não estava falando com a cidade, ele estava falando com a igreja que estava nessa cidade, com os membros da igreja que estavam nessa cidade e que viviam esse mesmo momento de se sentirem orgulhosos. Então veja como começa a história em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14 ao 21. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente.
Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho, a recomendação de Jesus: compre de mim o ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não só a igreja da Laodiceia, as igrejas das regiões, as igrejas de várias épocas e a nossa igreja hoje. Essa é a mensagem do Senhor. Veja que interessante. Deus começa colocando, como a gente já viu nas cartas, né, das 7 cartas, colocando os seus atributos em que ele vai tratar esse povo, os seus atributos que são necessários para salvar e ajudar a igreja em Laodiceia, aqueles irmãos, aquelas pessoas que viviam na decisão do orgulho, como eu vou lidar com isso, como eu lido com a minha autossuficiência, como eu não sei lidar em depender e confiar em Deus. E Deus se apresenta como sendo essa pessoa, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. E ele põe assim, olha, conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. O que é não é nem frio e não quente? Uma coisa morna, né? Não tem graça nenhuma. Eu sempre falava para a minha igreja, olha, se você não quiser ter mais problema, mais dificuldade, se você quer viver tranquilamente, em paz com todo mundo, em paz com a vida, não se preocupar com mais nada, né? O cemitério fica um pouco mais lá para cima. Aquelas pessoas estão vivendo tudo isso, mas enquanto estivermos nesse mundo, né, ou nós vamos viver uma situação quente, ou nós vamos viver uma situação fria, ou nós estamos vivos, nós estamos ativos, ou estamos extremamente passivos. Aquelas pessoas estavam tranquilas, não precisavam de nada, de se preocupar com nada, eles tinham tudo que era necessário. Eles não se importavam em querer servir a Deus, agradar a Deus ou depender de Deus, porque eles tinham tudo aquilo que era necessário, o que eles julgavam ser necessário para viver. Entendendo que a sua riqueza, a sua medicina, a sua indústria, era o que eles precisavam para viver. Então eles viviam simplesmente estavam vivendo ou vegetando. E Deus fala, olha, melhor seria que você fosse frio ou quente. Se você fosse quente, você estava com tudo. Se você fosse frio, a gente esquentava você, mas como você é um morno, sabe? Deus fala assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Que expressão forte. Vomitá-lo da minha boca é, você não vai ter parte de mim. Você não vai fazer parte do que eu sou, ou do meu ser. Você não tem sentido de estar comigo. Quando você tira alguma coisa de fora do teu corpo, através do vômito, é alguma coisa que não te pertence. E Deus está falando, vocês não me pertencem, eu vou vomitar. Já pensou? Deus entender que por causa do teu orgulho, né, você não pertence a Deus.
E Deus estava falando a quem? A igreja. Era as pessoas da Laodiceia, mas era as pessoas da igreja de Laodiceia. Não só a igreja de Laodiceia, mas as igrejas, e a todas as igrejas. E quando Deus nos olha e vê que nós não pertencemos a Ele, nós não somos nem quente, nem frio, não estamos nem vivenciando ou precisando ser aquecido, mas estamos na vida normal, na vida convencional, estamos levando a nossa vida. Deus fala, olha, você não me pertence, eu tenho vontade de tirar você de mim e pôr você para fora. Eu não quero sair da vontade de Deus, ou da pessoa de Deus. Às vezes eu prefiro falar que eu estou quente, ou eu estou frio. Deus, eu estou frio, preciso da tua bênção, me aqueça, né? Que teu Espírito Santo me ilumine e me deixe quente. Ou se eu estou quente, Senhor, obrigado porque eu estou quente. No dia eu achar que eu está tudo bem, que eu não preciso de nada, deixa como está, vamos deixar a coisa sendo levada. Deus fala, isso não me pertence. Isso tem que sair de mim. Mas a situação de quente e morna, Deus não tirou por acaso, nem Jesus tirou por acaso. Aquela região era caracterizada por ter águas térmicas. E não muito longe dali, mais ou menos de 9 a 10 quilômetros, existia uma cidade que existiam banhos térmicos e aquelas águas quentes eram levadas através de tubulação até Laodiceia. Só que elas saíam quentes daquela cidade, mas quando chegava em Laodiceia já estavam mornas. Mas eles tinham um outro problema. Eles também não tinham água fria. E eles precisavam canalizar a água fria de outra região para chegar até lá. Mas que nesse translado, né, de passar de um lado, a água fria já não chegava fria, chegava morna. Então Deus pega um exemplo Jesus traz a ideia de alguma coisa que eles sabiam. Essa água morna não serve para nada. Antes ela fosse quente, servia para o banho, ou ela fosse gelada, servia para beber, fazer comida, tal. Mas uma água morna, para que ela serve? E Deus fala assim, olha, sabe qual é o teu problema? Sabe qual é a tua dificuldade? Sabe o que você não está entendendo ou entendendo de forma errada? Versículo 17. Você se diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Quando você chega nesse ponto de achar que você não está precisando de ajuda, que você não está precisando de orientação, que você não está precisando da igreja, que você não precisa cantar, você não precisa nem mais orar. Uma oração por dia está bom. Quando você começa a ter esse espírito orgulhoso, né, é que você está virando morno. Não é nem frio, nem quente. Não é nem frio porque você sabe, Deus está aí. Não é quente porque você não está fervilhando algo novo. Aquelas pessoas, versículo 17, nas palavras de Jesus, diz assim, vocês pensam e vocês dizem, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. E ele fala, não reconhece, porém, que é o quê? Veja, você fala para uma pessoa que tem o maior sistema bancário da região, tem a maior fábrica de lã de uma forma diferenciada, uma lã escura, bonita para mantos, uma região em que a medicina estava borbulhando, existia laboratório, não só a medicina era praticada, mas laboratório era ali. Jesus fala, olha, você não está se vendo, você não está conseguindo se enxergar. Quando ele diz assim, não reconhece, porém, ele está falando, você não está se reconhecendo, você não está conseguindo se ver por causa do seu orgulho. Você não está conseguindo se enxergar por causa disso que você imagina que você tem, mas você não tem. E ele diz assim, sabe o que você é? E aí Jesus esculacha eles, né? Humilha eles, né? No sentido assim, olha, você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Ele vai descaracterizando todo o orgulho deles, falando, você não é nada. Você não tem nada. Mas Jesus não está humilhando para colocá-lo numa situação de desprestigiar, mas numa situação de que realmente eles são.
para que Jesus pudesse ser por eles, para que Jesus pudesse fazer por eles e curá-los. Vocês vão ver isso dentro do texto. Mas o problema deles é que eles não conseguiam ver. Quando ele fala assim, miserável, é assim, eu não tenho nada em mim mesmo, eu não consigo em mim mesmo estar solucionando ou resolvendo alguma coisa. E não só isso, eu não sou digno. Quem sou eu? Eu não consigo mudar a minha própria vida como muda a vida das pessoas. Quer dizer, aquelas pessoas eram orgulhosas, achavam que não precisavam de nada, mas eles eram dignos de compaixão, porque eram pobres. Nossa, o sistema bancário estava lá e falava, você é pobre. Mas eles não sabiam que podiam perder como perderam, como foram à falência, como tudo aquilo também sumiu, como tudo aquilo se desgastou. Você é cego, é uma das medicinas que mais ali despontava naquele momento, era a medicina dos olhos. Eles tinham inventado um colírio medicinal para tratamento. Então, olha, você é cego. Pô, mas a gente fez o colírio, a gente inventou o colírio, a gente lida com isso. Não, você é cego, né? E que está nu. Como nu? A maior e a melhor fábrica de lã negra que as pessoas admiram e adoram no mundo inteiro está aqui. Então, Jesus lida com a pobreza, com a cegueira e com a nudez daquelas pessoas, colocando a eles que eles precisavam de uma nova veste, eles precisavam de alguma coisa novo nos olhos. Então, veja o versículo 18, que vai complementando essa parte. Dou este conselho. Quer dizer, Jesus não só aponta, né? Jesus não só faz com que eles reconheçam essa situação, mas Jesus dá um conselho para eles. Veja o conselho de Jesus. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Até parece que Jesus é mercadante aqui, né? Está no mercado, concorrendo lá com o pessoal da Laodiceia, mas na verdade não. Ele usa aquilo que era o mais evidente do orgulho, mas que também era a maior necessidade deles. Quando Jesus fala para eles assim, olha, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico, essa é uma expressão que você vai encontrar ali em Provérbios, em que a sabedoria é como ouro, prata, um tesouro que eu devo buscar para a minha vida. Aquele pessoal podia ter todo o ouro humano, todo o dinheiro, mas não eram pessoas que tinham a sabedoria, o cuidado, a orientação e a direção de Deus na vida deles. E Jesus está falando, olha, troque toda essa tua riqueza pela confiança na minha palavra, confiança na minha sabedoria, no meu conhecimento. Troque tudo isso que você imagina que é o teu sustento, a tua segurança, a tua certeza, para aprender a confiar em mim, a estar em mim, a viver em mim. Nós tivemos momentos em que nós moramos no ABC, ali em São Paulo, e depois moramos na Inglaterra, e nos dois movimentos que nós fizemos, nós percebemos que naquela ocasião, em que, enquanto nós morávamos lá, nessas duas regiões, uma em São Paulo, no ABC, e a outra na Inglaterra, houve aquele grande desemprego, né? Nos anos 70, 80, muita gente foi mandada embora e muita gente perdeu a cabeça, porque para eles a vida era aquele emprego, a existência era aquilo que ele estudou e aprendeu e só sabia fazer aquilo. E quando eles começaram a perder esses empregos, né, houve muito suicídio, muitas pessoas entraram em desespero e agonia. Tanto no Brasil como na Inglaterra, pessoas se matavam, porque 35 anos, 30 anos, eu estudei, eu vivi, eu cresci, e de repente eu sou mandado embora, quer dizer, aquilo que era o meu ouro, a minha segurança, a minha certeza, eu perdi. Às vezes, o nosso tesouro não é muita coisa, mas é o nosso tesouro. Às vezes o teu emprego não é o melhor emprego do mundo, mas você trata ele e ter ele assim como a solução da sua vida. O teu salário como é tudo aquilo que você precisa. E você se dedica, e você cultua o teu serviço.
Você cultua a tua casa e as coisas, e de repente você esquece que tudo provém do Senhor. E o Senhor pode me dar todas as coisas através dele, mas a minha segurança e a minha estabilidade vem do Senhor. Não vem dessas coisas, porque essas coisas vêm e vão. Mas o Senhor sempre está conosco e sempre nos abençoa. Era isso que Jesus estava falando com eles ali. Olha, vocês têm esse ouro, mas esse ouro é consumido, ele é perdido. Você precisa de um ouro refinado no fogo, que eu tenho. E essa é uma expressão, né, que nos remete a Provérbios, que esse ouro, essa prata, essa sabedoria, esse conhecimento, e essa estabilidade que a gente busca na palavra de Deus, na confiança em Deus. Então, veja como é diferente o que Jesus entende por tesouro, o que Jesus entende como essencial e importante, porque senão eu estou cultuando outras coisas, mas não estou cultuando e dependendo daquilo que eu preciso depender. O orgulho nos leva a pensarmos isso, né? Eu tenho meu emprego, eu tenho meu salário, eu tenho isso, e de repente você não tem mais nada. Mas quando você tem o Senhor, você sempre tem. Você sempre é nutrido, sempre é sustentado. Então veja, eles tinham os bancos, mas Deus tinha o melhor ouro, a maior riqueza para dar na vida deles. Não só isso, ele diz assim, e você se tornará rico, rico. E aí ele fala sobre, compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Quando ele diz compra roupa branca, não quer dizer um contraste ao que eles produziam, que era a lã negra ali. Mas roupa branca quer dizer novas vestes. Eu vou me vestir com algo que é novo, diferente. E a roupa branca tinha um sentido de pureza, tinha um sentido de, santidade. Quer dizer, eu busco, né, não me esconder na aparência, mas na santidade da minha vida. Talvez alguns ali se escondiam naquela lã negra, sofisticada, bonita, linda, se escondendo, como Adão e Eva, que não era lã negra, mas era folhagem, ele se escondia por causa do pecado. Mas Jesus quer que nós venhamos a nos vestir com vestes brancas, que Ele tem para cada um de nós, de uma vida santa, de uma vida transparente, de uma vida que não tem o que se envergonhar. Ele diz assim, roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Vergonhosa nudez. Porque eles não se viam nus. Eles não se viam, assim, pessoas desprotegidas, mas a nudez que fala aqui, essa nudez da pureza, que só Jesus pode nos dar. Veja que interessante a continuidade. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Aqui Jesus já está brincando com eles, né? Já está levando, compre o meu colírio, né? Se a gente fosse comprar o colírio de Jesus, seria aquele barrinho que ele fez, né? Curar o cego e passar. Aquela era uma forma medicinal daquela época também, mas o colírio que eles produziram, alguma coisa científica, mas Jesus está falando, eu tenho o melhor colírio para você enxergar o que você precisa enxergar e ver da forma que você precisa ver. O teu colírio talvez faça com que você enxergue as coisas naturais um pouco melhor, mas o meu colírio te faz ver a vida toda, faz ver aquilo que ninguém vê de forma natural. E era isso que Jesus queria transmitir àquelas pessoas. Veja, compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Enxergar o teu orgulho, enxergar os riscos, enxergar a tua nudez, enxergar todas as coisas que você precisa ver. Como é duro você não ter a possibilidade da visão, né? Quando você realmente tem essa deficiência de não poder enxergar ou ver. E você, quando conhece uma pessoa que luta para viver num mundo, né, visível como o nosso, dentro dessa condição, você vê como é difícil, como é complicado. Nós temos muitas pessoas que estão olhando e enxergando com os olhos naturais, mas andando como cegos. E precisam do colírio de Deus para poder enxergar o mundo além
da visão natural, enxergar o mundo transcendente, eterno e espiritual que o Senhor tem para nós. Então, Jesus, em sua revelação a essa igreja e a nós, trabalha nessa questão do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa barreira de impedir, de enxergar, de nos vestirmos, de termos os tesouros que precisamos para viver a nossa vida. Mas quando Jesus faz esse apontamento a essa igreja e nos fala hoje à noite sobre as nossas dificuldades em relação ao orgulho, Ele não está querendo nos humilhar, Ele simplesmente está mostrando uma realidade, uma verdade a cada um de nós. E o interesse dele é que nós venhamos realmente a ter o seu tesouro, a ter as suas vestes brancas, a ter o seu colírio. Ele não está aqui negociando, Ele está te ofertando, dando a você, colocando a você de uma forma gratuita, coisa que o pessoal de Laodiceia não estava acostumado. Eles cobravam pela medicina, eles cobravam os juros altos da parte bancária, eles vendiam, mas de repente Jesus fala, olha, em vez do seu tesouro, o ouro, vai usar o meu ouro. Em vez das suas roupas, vai usar a minha roupa. Em vez do seu colírio, vai usar o seu colírio. Só que eu te dou tudo isso. Te dou de uma forma graciosa. Você só precisa deixar de ser orgulhoso. Orgulhoso? Por uma barreira, falar, não, agora não, deixa para depois. Eu estou dando conta. Não, eu acho que eu dou um jeito. Não, isso não precisa mexer agora. Mas quando você deixa a barreira do orgulho, e era o que Deus pretendia e Jesus queria que aquelas pessoas fizessem, para poder viver uma vida feliz, viver uma vida segura, uma vida estável. E aí, ele diz assim no versículo 19, repreendo e disciplino. E é isso que ele está fazendo, repreendendo e disciplinando. Mas a repreensão de Jesus não é uma surra, a repreensão e a disciplina de Jesus não é um castigo. Quem nos castiga e quem nos bate somos nós mesmos, ou o inimigo na nossa vida. Deus vem para nos corrigir, nos ajudar, nos salvar. A repreensão e a disciplina é para nos trazer junto dele e não nos tirar da presença dele. E veja que lindo, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. É você que é pai e mãe, né? Depois de dar uma surra no seu filho, olha, eu faço isso porque eu te amo. Ele não entende nada, né? Pô, você me bateu e fica falando que me ama, né? Mas ele não entende que eu bati ou corrigi, porque eu não quero que ele faça uma coisa errada ou faça alguma coisa que vai trazer um problema na vida dele. A gente já falou, ele não entendeu, então eu vou lá dar uma disciplina nele, né? De alguma forma sadia, importante, no lugar certo, na quantidade certa e tal. E aí depois de dar, né, essa disciplina nele, você ainda tem coragem de falar, eu te amo, por isso que eu estou fazendo. Ele não entende nada, né? Mas Jesus está falando, olha, hoje à noite eu estou repreendendo vocês e disciplinando vocês, porque eu amo vocês. Eu amo cada um de vocês e quero curar, quero libertar, quero te ajudar a vencer o orgulho, para ser uma pessoa feliz, alegre, realizada, ter a riqueza que você precisa, ter as vestes que você precisa, ter o colírio que você precisa. E por isso hoje eu estou disciplinando, por isso hoje eu estou falando com você, estou te orientando, não para te colocar fora disso, mas para trazer você para dentro. E eu te dou essas coisas, você não vai comprar de mim. Eu te dou graciosamente hoje, nesse momento. E é isso que Jesus vai fazer agora nesses últimos versículos, em que ele fala assim, gente, vocês estão vivendo aqui, eu tenho isso aqui, e o problema é assim, eu quero dar isso a vocês. Eu quero trazer isso para vocês, para que a vida de vocês seja completa. O problema deles não era ter dinheiro, ter fábrica, ter medicina, isso não há problema nenhum, mas aquilo se tornou um escudo de orgulho e de vaidade, e que impedia que eles dependessem de Deus, confiassem em Deus, acreditassem em Deus e tivessem a visão de Deus. Mas eles já tinham conhecido, ouvido, a palavra de Jesus, o Evangelho era bem divulgado ali, então eles tinham tudo isso, mas também eles conheciam, mas eles iam vivendo a vidinha morna deles.
e levando, vai na igreja, entrega o dízimo, participa, mas não se compromete, não muda, não transforma, não faz algo tremendo que o Senhor quer. Lembre-se que aquilo que não pertence a Deus vai sair de Deus. E Jesus é extremamente forte quando ele fala, se você não é quente e nem frio, quente porque eu gosto, né? Frio porque eu posso esquentar, mas se você é morno, eu vou vomitar você. Mas, se hoje nós podemos reconhecer que somos frios e precisamos dessa nova roupa, desse novo tesouro, desse novo colírio para enxergar o mundo como ele precisa enxergar, Jesus está nos disciplinando e nos corrigindo a ver todas essas coisas. E veja, o versículo 19 continua, por isso, seja diligente e arrependa-se. Diligente seja inteligente. Use a cabeça e molde o curso da sua vida. Molde a direção que você tem. Você não precisa continuar. Porque o problema do orgulhoso, ele vai ficar. Não, você não precisa fazer isso. Arrependa-se, seja inteligente e arrependa-se dessa forma. E ele diz assim, olha o convite de Jesus, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não é lindo isso? Jesus está à porta, ele não está invadindo a tua vida, ele não está arrombando a porta da tua vida, ele está pedindo licença na sua vida. E ele não está pedindo licença na tua vida para bagunçar você, para desconfigurar você, para você fazer você menor do que você já é. Mas quando ele diz aqui nessa expressão, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo, essa parte é muito importante para nós. Porque com quem você come? Com quem você se alimenta? E quando você se alimenta, você não come tudo sozinho, você divide, você compartilha. E é isso que Jesus está falando, olha, eu vou lá e vou comer a tua comida, tá? Então você fica tranquilo, abre a porta aí que eu vou comer tudo, você vai ficar sem nada. Não. Ele está falando que ele vai compartilhar, ele vai ceiar com você. Vai compartilhar a vida dele com você. E aquilo que ele é e aquilo que ele tem. E ele tem muito. Ele tem um mundo. Ele é dono do mundo. Ele é o Senhor de todas as coisas. E ele está falando, eu vou ceiar com você. Eu vou compartilhar com você todas essas coisas. Quem é que não quer? Quem é que não quer receber a Jesus na sua vida? Mas não só receber, mas ser compartilhado nessa refeição com Jesus, com o alimento que Jesus tem para cada um de nós. O que pode impedir? Eu não abrir a porta. Jesus continua batendo? Está batendo até hoje, na porta do seu coração, para que você deixe o orgulho e receba a Jesus na sua vida, para que Ele compartilhe com você essa ceia, de tudo aquilo que Ele tem, de tudo aquilo que Ele é, para que você possa usufruir disso de uma forma segura e feliz. Lembra que o livro de Apocalipse é um livro para felicidade, para segurança, para alegria. Quando Deus e Jesus se revela através de João e escreve para essa igreja, não é para condenar esses irmãos, mas é para trazer esses irmãos de volta para serem crentes, quentes, fervorosos, alimentados, sarados, que enxergam, que têm novas vestes, que possam vivenciar tudo aquilo que Ele tem. Jesus não quer uma refeição só para Ele, eu vou aí e vou comer a sua comida. Ele vem e traz a sua comida. Ele traz a roupa para você. Ele traz o colírio para você. Ele dá essas coisas a cada um de nós. E quando nós pensamos, como o versículo das cartas começam dizendo quem ele é, ou traz ali, né, dentro
desses primeiros versículos, né, as evidências, né, traz as características de Deus, traz os atributos dele para fazer isso, ele pode. Talvez você não possa, mas ele pode fazer isso na sua vida. Se você ouvir e se você permitir, se você abrir a porta do teu coração. Geralmente a gente fala isso para as pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. E isso é extremamente importante. Se você nunca entregou a sua vida verdadeiramente para Jesus, você tem que fazer isso hoje. Abrir a porta do teu coração e permitir que Jesus entre em você e te dê vida e vida eterna. Mas às vezes a gente já chamou Jesus para entrar na nossa vida e convidou Ele para entrar, mas de repente a gente vai empurrando Jesus para fora da nossa vida. E vai fechando a porta. Sabe aquela visita que você coloca a vassoura na porta? Né? Para ela ir embora. Né? Tem o pessoal que tem essas superstições, eu nem sei mais o que é isso aí, né? Mas vassoura, sal, qualquer coisa, né? Para aquela visita sair, né? Sabe, tem alguns crentes que fazem de tudo para Jesus sair da vida. Mas ele não desiste. Ele continua batendo. Quem sabe hoje, você que um dia já abriu a porta para Jesus, mas tirou ele da sua vida, quer abrir novamente e permitir que ele entre. E você tenha toda aquela segurança e aquela alegria, o alimento, a visão que você um dia já teve e perdeu. Porque um dia você foi orgulhoso e falou, eu não quero esse Deus, eu estou longe desse Deus, eu quero viver a minha vida, eu vou fazer do meu jeito. Com certeza você já viu que não funciona. Com certeza você está vivendo um grande desastre, uma grande ilusão. Não permita que hoje o orgulho atrapalhe a decisão que você pode tomar, de abrir a porta do teu coração, permitindo que ele entre pela primeira vez, talvez, mas talvez permitindo que ele entre agora, uma segunda e definitivamente na sua vida. Você não quer ser tirado de Deus. E nem Deus quer tirar você. Ele quer ceiar com você, compartilhar com você. Talvez você entrou aqui falando assim, olha, eu sou miserável, eu não tenho nada. Às vezes podendo até ter muitas coisas ou não ter nada, mas você tem consciência de que você não tem nada. Mas que você precisa desse tesouro do Senhor na sua vida. Você precisa dessa nova roupagem que Deus quer colocar em você. Você precisa desse colírio que só Ele tem para te fazer enxergar coisas novas e diferentes. Então, talvez hoje à noite, você possa recebê-lo como Senhor, ouvindo Ele bater na sua porta e falar, Senhor Jesus, entre na minha vida, entre no meu coração, eu quero ceiar com o Senhor. Dividir o que eu tenho com Ele é nada. Mas eu sei que o Senhor vai dividir tudo que o Senhor tem, e o Senhor tem muito. Eu quero receber tudo que o Senhor tem para me dar. Talvez hoje à noite você queira convidar Jesus de novo, e agora para sempre, e nunca mais colocá-lo para fora da sua vida. E isso acontece, né? Às vezes a gente já teve Jesus, mas foi tirando Ele da nossa vida. Mas hoje à noite você quer trazer Ele de volta, para sempre, para sempre e para sempre. E falar, Senhor, olha, quero um outro tesouro na minha vida, o seu tesouro. Eu quero uma nova veste, um novo colírio. Eu quero ceiar com o Senhor, repartir com o Senhor aquilo que o Senhor é e o que o Senhor tem para mim.